elevado a x é sempre positivo, tá? E o logaritmo natural de x mais 1. E o logaritmo natural de x mais 1, tá? Um sobre E, tá? Como o logaritmo natural de x e 1 sobre E é zero. Aí aqui é negativo. E aqui é positivo. Por quê? Porque o logaritmo natural é estritamente crescente. Então, se o logaritmo natural é estritamente crescente, somado com 1 é estritamente crescente. Então, se é zero em 1 sobre E, antes de 1 sobre E é negativo, depois de 1 sobre E é positivo. De forma que quando eu faço o produto, que dá o sinal da derivada, né? Sinal da derivada, dá 1 sobre E, a derivada aqui é o quê? Negativo. Positivo. Tá bom? Então, você tem que, ó, essa função x elevado a x, tá? Ela é estritamente decrescente nesse intervalo, tá certo? Então, daí a f é o quê? Estritamente decrescente, viu? Decrescente no intervalo 0 aberto, 1 sobre E fechado, e f é o quê? Estritamente crescente em 1 sobre E fechado mais infinito. Resta saber o seguinte: qual é o limite de x elevado a x com x tendendo a mais infinito? Qual é o limite de x elevado a x com x tendendo a zero por valores positivos? Outra coisa, uma observação que eu tenho que fazer é sobre um erro que eu cometi na aula passada. Eu não sei se era um negócio assim, ó. Um erro cometido por mim na aula passada, um erro besta. Eu acho que era uma coisa assim, parecida com isso, ó. Não sei quais os valores exatos, depois eu observei. Só lembrar, eu estudei o sinal de... Você tinha aqui, tinha a reta, tá? Que tinha o 2, que tinha o 5, não sei se era isso, tá? Um negócio assim. Aqui tinha 2, 5. Aí aqui era x menos 2, que aqui é negativo, 0 positivo. X menos 5, aqui é negativo, aqui é 0 positivo. E x menos 2 sobre x menos 5, eu coloquei assim, mais 0, menos 0, e aqui positivo. Há um erro aqui, porque aqui não é 0, é não existe, tá? É não existe, tá bom? Se for o contrário, é aqui não existe, aqui é 0, tá? Então corrija lá, viu? Tá? Eu cometi esse erro no outro exemplo também, que era x2, x ao quadrado menos 4 sobre... Eu cometi o erro também aqui, x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 8. Em 2 raiz de 2, não existe, tá? E eu coloquei 0. Então corrija lá, tá? Bom, não é um erro. Não é um erro. Agora, ó, observe o seguinte, ó. Na aula passada, a função exponencial, ela é estritamente... De fato, eu sei calcular, eu sei como é o gráfico da exponencial,
E como é o gráfico do... como eu sei o gráfico do logaritmo natural, eu sei como é o gráfico da exponencial. Porque o gráfico do logaritmo natural é assim, ó. Olha aqui, ó. E o Y. Aqui o X. Como é o gráfico do logaritmo natural, ó. 1 menos 1. Você tem essa reta, tá? Tá bom? E o logaritmo natural, ela é assim. É tangente, né? Aqui, depois vai. Isso aqui não é assíntota não, viu? Tá? Isso aqui é o gráfico da função logaritmo natural. Então o gráfico da exponencial não tem jeito. O gráfico da exponencial vai ter que ser assim. Menos 1. Aí você tem essa reta. Essa é a reta y igual a x menos 1. E essa é a reta y igual a x mais 1. Então a exponencial, ó, é assim, vai ter que ser assim. Isso é o gráfico da exponencial. O gráfico logaritmo natural, o gráfico da exponencial. Tá, de fato, ó, lembre-se, tá? Isso é por simetria, né? Porque o gráfico da exponencial é o reflexo em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante do logaritmo. Você está lembrado que o logaritmo natural de x é menor que ou igual a x menos 1, qualquer que seja x positivo. Daí você vai ter o seguinte, ó. Daí você vai ter o seguinte: o logaritmo natural da exponencial de x vai ser menor que ou igual a exponencial de x menos 1, qualquer que seja o x real. Tá? Porque se o x é real, a exponencial de x é positivo. Então vale isso aqui. Ou seja, tá? Ou seja, a exponencial de x é maior que ou igual a x mais 1, qualquer que seja o x real. Porque quando você compara aqui, ó, logaritmo natural da exponencial de x é x. Então você fica com a exponencial de x maior que ou igual a x mais 1, qualquer que seja x real. Logo daqui, tá certo? Assim, o que você já via, né? Aqui você já vê, tá? Você já vê daqui. Mas daqui também sai que o limite da exponencial de x com x tendendo a mais infinito. Por comparação, ó, quem é o limite disso aqui com x tendendo a mais infinito? Mais infinito. Como a exponencial está por cima, por comparação, não, x é mais infinito. Tá bom? Entendido? Agora, observe aqui uma coisa interessante. Ó. Observe uma coisa interessante. Dado x
dado x é negativo, tá? Menos x é positivo. Você tem-se menos x é positivo e a exponencial de menos x, que é o e elevado a menos x, é elevado a menos x, tá certo? Tá aqui, ó, exponencial de x, né? Exponencial de x, tá certo? O e elevado a menos x é maior que ou igual a menos x mais 1, né? Tá? Que é maior que menos x. Não é que menos x. Menos x mais 1 é maior que menos x. Tá certo? Logo, o inverso disso aqui, quando eu inverto, né? Quem é o inverso de e elevado a menos x? É elevado a x. Que é elevado a menos x é elevado a menos 1, certo? Que dá e elevado a x é menor que o inverso de menos x. Menos x é positivo. Uma desigualdade de números positivos, quando eu inverto, a desigualdade permanece. Ou seja, para todo x negativo, e elevado a x é menor do que menos 1 sobre x. E elevado a x é positivo e é menor do que isso. Daí, quem é o limite de e elevado a x? O que eu já vi daqui, tá? Eu só estou provando analiticamente, tá? Com x tendendo a menos infinito, quem é? É zero, por valores positivos. Porque isso aqui tem limite zero por valores positivos. Tá? Então, de fato, é isso aqui, ó. Tende a zero. E é menor do que menos 1 sobre x, tá? Que é essa parte hiperbólica aqui, tá? Então, você tem essas coisas. A exponencial, tá? A exponencial vai a mais infinito. Portanto, o limite de x elevado a x, que é isso aqui, com x tendendo a mais infinito, é mais infinito. Por quê? Porque com x tendendo a mais infinito, o logaritmo natural de x vai a mais infinito, multiplicado por x vai a mais infinito, e a exponencial do que vai a mais infinito vai a mais infinito. Resta saber qual é o limite disso aqui com x tendendo a zero. Aí eu preciso de L'Hopital. Tá? Com x tendendo a zero, isso aqui tem limite 1. Mas não vai cair na ladainha de que todo número elevado a zero é 1. Não é isso não. Não é isso não. 0 elevado a zero é uma indeterminação matemática. Nós vamos ver em L'Hopital que quando o limite é a coisa do tipo 0 elevado a zero, quer dizer, a base tem limite zero e o expoente tem limite zero, isso é uma indeterminação. E aí pode dar qualquer coisa. O limite. Então está aí, ó, a exponencial satisfaz isso aqui, mais infinito, e tende a zero por valores negativos. E é sempre, ó, está aqui essa reta, x mais 1, não há intersecção, não há intersecção entre a exponencial e a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, nem entre o logaritmo natural e a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá? Pronto. E de fato é tangente, ó. Tangente por quê? Porque qual é a derivada da exponencial no zero? É a exponencial de zero que dá 1, que é exatamente o coeficiente angular dessa reta. Tá? Que é 1. Então essa reta é a reta tangente. É simetria, né? Essa reta é tangente à exponencial no zero e essa reta é a tangente ao logaritmo natural 1. E ela fica bem definida. Tá? Pronto. Ó, como veio pouco aluno, eu não vou me estender não. Tá? Então tá aí. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de mencionar.
Não, todas as propriedades da exponencial, o que eu tinha, então o que eu estava me propondo a falar, está falado. Pronto, pode desligar aí.